A garota arranhava a pele até sangrar, com saliva caindo da boca e urina manchando a roupa, resmungando e atacando de modo selvagem pelo quarto. Os cientistas observavam atônitos. Ela parecia adolescente na idade, mas não no comportamento. Era o mais perturbador que já viram, sem culpa dela. Nascida em 1957, Jeannie viveu sob restrições e medo. Seu pai, que não queria filhos, não suportava barulho e os teve mesmo assim. A maioria morreu por negligência antes de crescer. Os sobreviventes aprenderam que barulho trazia punição rápida e inesperada. Jeannie foi uma dessas sobreviventes. Ela não era abraçada, embalada ou recebia palavras. Em vez disso, era amarrada em uma cadeira alta com tanta força, era como uma camisa de força improvisada, imobilizando seus braços e pernas. Ela não conseguia se mover ou fazer barulho. O pai dela mantinha uma grande tábua de madeira por perto e a usava para impor a lei do silêncio. Por volta dos 20 meses de idade, o isolamento se aprofundou em algo ainda mais deliberado e controlado. Jeannie foi colocada em um quarto separado do resto da família, com a porta trancada por fora. Depois disso, ela ficou quase sempre amarrada a um penico infantil ou presa no berço, com braços e pernas imobilizados, sem conseguir engatinhar ou ficar de pé. Sem brinquedos, fotos ou estímulos, só paredes vazias e longos períodos de escuridão. O pai dela proibiu todos de falar ou reconhecer sua existência, tornando-a um fantasma. A ausência total de som e linguagem impediu que ela desenvolvesse fala normal ou ouvisse sons humanos que moldam a mente em crescimento. Jeannie recebia apenas papinha, cereal simples, às vezes ovo cozido mole e líquidos. A mãe só podia se aproximar de Jeannie na hora da alimentação, mas apenas observava. O marido exigia que ela alimentasse a criança 3 vezes ao dia. Evidências posteriores indicam que Jeannie passava fome por longos períodos. Sua mãe, quase cega e muito assustada, arriscava tudo para lhe dar comida escondida. À noite, a casa virou fortaleza. Só o irmão podia sair, apenas para ir à escola e voltar. Mesmo assim, ele era obrigado a provar sua identidade antes de ser autorizado a entrar novamente. Nenhum visitante era permitido sob qualquer circunstância. Nenhum vizinho era bem-vindo. A maioria dos vizinhos pensava que o casal tinha só um filho e desconhecia a jovem trancada no quarto. Durante todo esse tempo, o pai dela mantinha registros escritos meticulosos documentando não apenas o abuso, mas também os esforços que fazia para escondê-lo. A mãe de Jeannie era espancada e ameaçada de morte se tentasse falar com familiares, amigos ou polícia. O filho também era espancado com mais brutalidade e forçado a participar dos abusos à medida que crescia. O garoto tentou fugir várias vezes, mas sempre era trazido de volta e as punições pioravam. Então, um dia, o pai dela fez uma promessa a si mesmo. Jeannie estaria morta aos 12 anos, mas felizmente para Jeannie, essa foi uma promessa que ele não cumpriu. Jeannie completou 12 anos, por mais 1 ano e meio, tudo continuou igual. Porta trancada, amarras apertadas e luzes apagadas. Em outubro de 1970, o silêncio da casa acabou com uma discussão violenta entre sua mãe e seu pai, após anos de tensão acumulada. A mãe de Jeannie finalmente ameaçou ir embora após mais de 10 anos com medo, dizendo ao marido que sairia se ele não a deixasse ligar para os pais. Pela primeira vez, ele hesitou e cedeu. Mais tarde, enquanto ele estava fora, a mãe de Jeannie levou a filha para a casa dos pais dela em Monterey Park, Califórnia. O filho dela, agora com 18 anos, já tinha ido embora, tendo fugido de casa, e conseguiu se manter escondido morando com amigos. Após 13 anos de isolamento, Jeannie saiu 3 semanas depois, em 4 de novembro. O momento decisivo veio por acaso. A mãe de Jeannie pediu benefícios por invalidez para cegos em Temple City, Califórnia, levando Jeannie pelas ruas. Sem saber onde estava, ela entrou no prédio errado, um escritório de serviços sociais. Um assistente social percebeu imediatamente que algo estava errado. A criança parada no escritório estava silenciosa e rígida. O assistente social supôs que era uma menina de 6 ou 7 anos com atraso no desenvolvimento, talvez autista. Ela perguntou: "Quantos anos ela tem?" Ao ouvir que Jeannie tinha 13 anos e meio, o clima congelou. O assistente social não hesitou. Ela trouxe o supervisor. Eles interrogaram a mãe de Jeannie e confirmaram tudo. Perceberam. Não era deficiência, mas abuso severo. A polícia foi acionada e, em poucas horas, os pais de Jeannie foram presos. A casa virou cena de crime.
Jeannie ficou sob tutela judicial. Seu destino não era mais controlado por portas ou armas. Devido à sua condição física extrema e falta de habilidades sociais, o tribunal ordenou sua ida imediata ao Hospital Infantil de Los Angeles. Jeannie finalmente receberia a ajuda necessária ao ser internada. A vida dela ficou nas mãos de especialistas que estudaram as piores ações de adultos contra crianças. David Rigler, professor de psicologia da Universidade do Sul da Califórnia e psicólogo-chefe do hospital, assumiu o controle do caso. Howard Hansen, chefe da psiquiatria e pioneiro em abuso infantil, trabalhava ao lado dele. No dia seguinte, nomearam James Kent para os primeiros exames, mas ninguém sabia nada sobre a garota diante dele. A infância de Jeannie foi conhecida por arquivos policiais e anotações do pai. Em novembro de 1970, sua história ganhou destaque na mídia. Uma única fotografia divulgada dela alimentou uma onda de fascínio e horror público. Multidões começaram a se reunir, procurando por seu pai e exigindo respostas. Ele se recusou a falar com qualquer pessoa. A pressão se tornou insuportável. Na manhã de 20 de novembro, poucas horas antes de ir ao tribunal por abuso infantil, ele usou a espingarda, antes usada para manter a família refém, contra si mesmo. Com o pai de Jeannie ausente, autoridades focaram nela e na mãe. Ela afirmou ao tribunal que anos de agressões e quase cegueira a deixaram incapaz de se proteger ou proteger seus filhos. As acusações foram retiradas e ela iniciou o aconselhamento supervisionado no hospital. A avaliação inicial de Jeannie abalou os médicos. Foi o pior caso de abuso infantil que já viram. Jeannie estava muito pálida, desnutrida, com 1,37 metros e apenas 27 quilos. Ela possuía quase 2 jogos de dentes, abdômen distendido e um anel de hematomas endurecidos nas nádegas, causados pelas contenções do pai. Raios X mostraram danos internos, caixa torácica pequena e idade óssea de cerca de 11 anos. Seu corpo refletia sua mente. Quase sem habilidades motoras, não conseguia ficar em pé nem estender braços ou pernas. Ela andava hesitante, como um coelho, mãos em garra à frente do corpo. Comer era difícil. Ela não conseguia mastigar nem engolir alimentos sólidos ou macios. Ela mantinha a comida na boca até amolecer com saliva ou cuspia e esmagava com os dedos. Ela era totalmente incontinente e não reagia ao calor ou frio. Os médicos tiveram dificuldade em avaliar suas habilidades cognitivas, mas em 2 testes, ela pontuou como uma criança de 13 meses. Ela era curiosa, explorava objetos, estudava texturas e se fascinava por sons desconhecidos, buscando sua origem. Jeannie vagava pelos corredores do hospital, mas não se sentia confortável com o toque. Quando era colocada no colo da mãe, ela ficava rígida, tensa e fugia na primeira oportunidade. As anotações do hospital descreviam o comportamento dela como altamente antissocial e quase impossível de controlar. Ela babava, cuspia por todo lado e assoava o nariz nas paredes, roupas e móveis. Não tinha noção de limites e pegava o que queria. Jeannie agia por impulso ao ver algo. Respondia a gestos e expressões, mantinha contato visual, mas seu rosto seguia inexpressivo. Ela só conseguia comunicar necessidades básicas sem falar. A fala não tinha significado para ela. Quando sobrecarregada, ela se arranhava, batia e atacava o próprio corpo em silêncio, às vezes sem conseguir chorar. Se precisava fazer barulho, empurrava cadeiras ou arrastava objetos. Seus surtos violentos surgiam de repente, sem aviso ou gatilho visível, cessando apenas quando era distraída ou ficava exausta. Em janeiro de 1971, linguistas concluíram que ela quase não compreendia palavras, reconhecendo apenas seu nome, alguns outros e cerca de 15 a 20 objetos. Ele só falava 2 frases: "Pare com isso" e "não mais". Ninguém soube dizer se ela aprendeu essas palavras após o resgate ou se testes anteriores não detectaram causa física ou psicológica para seu silêncio. Não havia lesão cerebral. A conclusão era terrível. Ela nunca aprendeu uma linguagem por nunca ter sido exposta a ela. Com o tempo, quem cuidava dela tentou mudar isso. Marilyn Ridgler, esposa do psicólogo-chefe do caso de Jeannie, começou a ensiná-la a lidar melhor com a frustração. Ela incentivou Jeannie a descontar a raiva em vez de se machucar. Pintou suas unhas e explicou que se arranhar prejudicava sua aparência. Ela a acalmava na sobrecarga. Com o tempo,
Jeannie mostrou controle com estímulo, expressou frustração verbalmente e criou um sistema. Quando muito brava, ela balançava o dedo. Frustrada, agitava a mão de forma solta. As birras e o autoferimento diminuíram, mas não sumiram. Os Ritzlers adotaram Jeannie e viraram seus tutores legais. Eles a apresentaram ao filhote. Após 2 semanas, perdeu o medo dele, mas ainda se assustava com outros animais. Marilyn trabalhou incansavelmente com ela na mastigação e deglutição, um processo que levou cerca de 4 meses. Jeannie não gostava de alimentos sólidos e preferia texturas macias, mas melhorou. Pesquisadores buscaram conectá-la às sensações corporais. Ela só demonstrou sensibilidade à temperatura anos depois, após meses. Ela progrediu tanto que foi matriculada em creche e depois em escola pública para crianças com deficiência intelectual. Os Richlers ensinaram tarefas simples a ela. O autocontrole dela em público melhorou. Em fevereiro de 1973, quase 2 anos após o resgate, Jeannie compartilhou algo com alguém pela primeira vez. Um momento que marcou um marco significativo para os pesquisadores. Embora ela ainda pegasse coisas que não eram dela, as expressões em seu rosto mostravam que agora ela entendia que não deveria fazer isso. Com o tempo, outra coisa mudou. Ela parecia mais feliz. Os funcionários relataram consistentemente que seu humor melhorou e que ela parecia satisfeita. Em junho de 1975, David Ridler registrava progresso, mas a sombra persistia e as interações dela continuavam anormais. Cientistas notaram melhorias, mas também marcas permanentes de uma infância sem linguagem, amor ou contato externo. E enquanto eles trabalhavam silenciosamente atrás das paredes do hospital, algo mais estava crescendo em segundo plano, algo que eles ainda não percebiam que iria jogar tudo no caos. No começo, achavam que eram uma equipe unida de médicos, psicólogos e linguistas com um só objetivo. Com o tempo, porém, algo desconfortável surgiu por trás das portas fechadas. As pessoas que haviam resgatado Jeannie agora estavam disputando o controle sobre sua mente. O financiamento vinha do Instituto Nacional de Saúde Mental, ou Instituto Nacional de Saúde Mental, e com esse financiamento vinha pressão. Inspetores e comitês passaram de dúvidas discretas a críticas mais enfáticas ao estudo. Poucos dados úteis, anotações confusas e falta de estrutura científica dificultavam o trabalho. Fora dos testes de linguagem, não havia parâmetros claros. Muitas informações foram coletadas, mas ninguém sabia explicar seu significado. O verdadeiro conflito, porém, começou em maio de 1971. Nas reuniões de concessão, houve discussões acaloradas. Alguns achavam que ciência e pesquisa afetavam a humanidade de Jeannie. Os defensores de Jeannie alertaram que o amor, atenção e calor humano estavam virando condicionais. As reuniões ficaram amargas, pois só aconteciam quando Jeannie mostrava resultados mensuráveis. Enfermeiras, auxiliares e funcionários que viam Jeannie como criança, não objeto de estudo, foram excluídos. As vozes dos que se importavam com ela foram silenciadas. Após isso, quem trabalhava no caso de Jeannie se afastou totalmente. Ao afirmarem que o projeto priorizou a pesquisa em detrimento do bem-estar da criança, muitos acreditam que Jeannie foi tratada como objeto, não como menina, mas como espécime e experimento raro. Os envolvidos no projeto negaram publicamente as acusações. James Kent, Howard Hansen, os Ridlers e Susan Curtis afirmaram que as discussões eram profissionais. Eles chamaram as disputas de normais, até saudáveis, da forma como qualquer esforço científico sério deveria ser debatido. Mas as fraturas eram mais profundas do que qualquer um queria admitir. Muitos pensavam que os Ridlers se importavam com Jeannie, mas a tratavam mais como objeto de pesquisa do que como filha. Alegaram que todos estavam emocionalmente próximos demais para perceber o que ocorria. Relações legais e pessoais turvaram o julgamento. Começou a argumentar a comunidade científica como um todo. O time a salvou ou a usou. Os Ridlers revidaram. Disseram que a casa era o melhor lugar para Jeannie, que a amavam e que ela prosperou sob seus cuidados, acreditando que ela estava indo bem. Eles afirmaram que sempre se importaram, mas a mãe de Jeannie impediu que continuassem. No fim, todos saíram prejudicados. Alguns cientistas afirmaram ter feito o melhor possível, outros disseram que fracassaram, ou que o sistema falhou com todos. Porém, uma verdade tornou-se inegável. Jeannie fugiu de um quarto trancado, mas acabou presa com pesquisadores. Sua história não terminou no laboratório, e sim no tribunal.
Em 1978, a aliança entre pesquisadores e cuidadores se desfez. A mãe de Jeannie processou o hospital, terapeutas e cientistas. A acusação era que a ciência foi priorizada em detrimento do bem-estar de Jeannie. O caso repercutiu na imprensa. Pesquisadores negaram irregularidades e disseram que a verdade foi distorcida. O caso nunca foi a julgamento. Uns afirmam que foi resolvido discretamente em 1984, enquanto outros, como Riedler, dizem que foi arquivado com prejuízo e não pode ser reaberto. No início de 1978, sem aviso, os cientistas perderam Jeannie. A guarda total foi transferida para a mãe dela. Da noite para o dia, o acesso à garota foi cortado. Toda a pesquisa foi interrompida, todas as visitas terminaram, todos foram afastados, exceto Jay Shirley, professor de psiquiatria da Universidade de Oklahoma, que trabalhava com Jeannie. O que aconteceu depois surpreendeu a todos. Entre 1978 e o início dos anos 1990, Jeannie esteve em ao menos 4 lares adotivos e instituições, onde sofreu novos abusos em vez de cura. Quando Shirley viu Jeannie em seu 27º aniversário em 1984 e novamente em 1986, ele a descreveu como profundamente deprimida e quase completamente silenciosa. Anos depois, Curtis soube que Jeannie quase não falava e se isolou. Em 1993, David Riedler deu o último relato conhecido sobre Jeannie. Ele relatou que ela vivia em uma instituição particular frequentada pela mãe e que anos depois, ao reencontrá-los, Jeannie os reconheceu na hora. Assista. Irmãos Menendez confessam matar os pais, mas são inocentes? Ou veja este vídeo.